que é moral, mas ilegal. Dormir em seu carro quando está muito bêbado para dirigir. Conteúdo pirata que foi abandonado e que não pode mais ser adquirido. Por exemplo, um livro esgotado, ou um jogo que não é mais vendido. No Japão, reciclando o lixo de alguém sem permissão, tocando o lixo deles de forma alguma. Você poderia usar um sofá descartado e salvá-lo do depósito de lixo, mas ser preso por isso. Pegar alimentos jogados fora de uma lixeira de uma mercearia. Em muitos países, falar contra as ações maliciosas e corruptas do governo certamente se enquadraria na categoria de moral, mas ilegal. Como médico americano que toma Medicare, não estou autorizado a abrir mão de honorários por procedimentos ou cobrar de um paciente menos do que nossos honorários oficialmente estabelecidos, mesmo que ele não tenha seguro. Também não estou autorizado a perguntar a um médico de outra clínica o que uma determinada companhia de seguros lhes paga por um serviço, pois isto foi considerado antitrust. Doando insulina não utilizada para quem precisa. Medicamentos em geral, uma vez que saiu da farmácia, não é mais considerado seguro, nem mesmo por causa de adulterações. Embora as pessoas possam ser terríveis e tentar envenenar aqueles que odeiam, mas apenas armazenar as coisas sob condições erradas pode torná-las inúteis e perigosas. Roupas jogadas fora das lojas de roupas. Coisas novas que simplesmente não vendiam ou estavam fora da estação. Verdadeiramente um desperdício e provavelmente um terrível. Minha mãe costumava dirigir atrás de shoppings de strip comigo quando criança e encontrávamos todo tipo de coisas boas. A Piero Imports costumava ter algumas coisas boas, assim como a Burlington Coat Factory. Uau! Eu sempre pensei que as roupas ficariam danificadas de alguma forma para evitar isso. Já vi vídeos de pessoas apenas cortando camisetas abertas antes de jogá-las fora. Quando eu trabalhava em uma loja de chá que faliu durante a Covid, recebemos instruções para jogar tudo fora. Algumas coisas obviamente foram devolvidas, como canecas e chá de folhas soltas, para serem vendidas na loja online. Meu gerente era fantástico e nos deixou levar tudo o resto. Tenho anos de guardanapos, panos descartáveis, saquinhos de chá e até mesmo uma chaleira novinha em folha. O melhor gerente que eu já tive. Ela simplesmente não via a utilidade de jogar fora coisas perfeitamente boas. Na Alemanha, colocar sua garrafa de cerveja vazia ao lado da lata de lixo nas cidades, em vez de dentro da lixeira, em princípio é lixo, mas faz com que os coletores de garrafas não tenham que rastejar através do lixo. Há um depósito nas garrafas. Dormir em seu carro quando estiver sem teto, ou dormir em qualquer lugar que não seja um hotel ou sua própria cama nos Estados Unidos. Sério. Como ficamos tão mal para tornar o desabrigo ilegal? Também é ilegal ser um denunciante neste país. Veja o que aconteceu com Snowden. Defendendo-se contra um rufia na escola, aparentemente, ou denunciando um agressor, você recebe a mesma punição que seu agressor porque foi envolvido em uma briga, porque foi atingido, empurrado, etc., ou ajudando alguém que está sendo intimidado. Meu filho foi expulso por ajudar um aluno que estava sendo espancado. Eu sempre o ensinei a defender a pessoa que estava sendo agredida. Havia um garoto que maltratava outros e vários pais já haviam reclamado. O bully, 12 metros, estava em cima de um garoto, 10F, dando-lhes um soco na cara. Meu filho, 11 metros, o arrancou e deu um soco no rosto e no tronco do valentão, derrubando-lhe o vento. Os policiais foram chamados e meu filho foi expulso durante o resto do ano. O rufia também foi expulso e a garota foi suspensa por uma semana. A boa e velha política de tolerância zero. E devo acrescentar que colocamos nosso filho na escola particular pelo resto do ano. O rufia e sua irmãzinha acabaram lá também. Conversamos com seus pais e eles foram pessoas legais que concordaram que seu filho estava errado. O valentão decidiu bater em um aluno novamente, mas desta vez foi sua irmãzinha. Meu filho e várias outras crianças saltaram e o impediram, mas desta vez apenas o rufia foi punido, banido da escola. As políticas escolares públicas versus privadas neste caso foram estupidez versus senso comum. Piscar suas vigas altas para avisar aos motoristas que estão se aproximando de uma armadilha de velocidade. Sou um policial e posso atestar que em minha jurisdição é ilegal, mas será jogado fora na maioria dos casos em tribunal. Só pelo fato de que existem cerca de uma dúzia de razões pelas quais você poderia estar fazendo isso. Você poderia estar sinalizando para eles abrandarem. Poderia estar alertando-os sobre um acidente. O diabo é que você poderia ter feito isso por acidente. Eu não encostei ninguém uma única vez para isso. Entretanto, tanto quanto sei, isso é legal em muitos outros lugares.
Onde eu moro, eutanásia, tendo tido que assistir a um relativo desperdício, pois eles não podiam mais comer corretamente. Não faziam ideia de quem eram ou de quem era qualquer outra pessoa, e estavam tão assustados. Como fazê-los viver ou esperar até que morram de fome ou desidratem a escolha moral. Eu concordo com isto. Perdi 2 familiares próximos por causa do câncer no ano passado e eles ficaram infelizes e sofrendo durante as últimas semanas de suas vidas. A enfermeira do hospital nos disse a quantidade de remédios para a dor que precisaríamos dar a eles se quiséssemos acabar com o sofrimento. Eles disseram que é comum que as famílias o façam quando seu ente querido está pronto para partir. Suicídio assistido, uma doença terminal, onde não há cura, os planos de tratamento não estão funcionando e tudo o que você está fazendo é retardar o inevitável. E o caminho à frente só tem mais dor e sofrimento para a pessoa. Há um ponto em que se sente cruel em mantê-la viva. A opção por ter uma maneira indolor de sair em um ambiente seguro deve estar aí. As doenças mentais são a área cinzenta. É mais difícil apontar um ponto definitivo, é aqui que se torna uma opção para a depressão, ansiedade, TOC, etc. Porque é tão variável. Minha mãe teve câncer de ovário terminal e morreu quando eu tinha 11 anos. Os tumores eram muito grandes e causaram tantos danos em seus intestinos, e se espalharam por eles, que tiveram que remover uma grande quantidade de seu cólon e ela acabou ficando com um saco de colostomia e um saco de urina. Ela não conseguia manter nenhum sólido para baixo, e até vomitava muitos líquidos e sopas. Após cerca de 1 ano de seu diagnóstico, quando estava perto de morrer, ela era basicamente um esqueleto, e não tinha nem mesmo força para levantar um copo para conseguir uma bebida. Ela morreu essencialmente de fome enquanto os tumores que tinham metastizado e drenado o que a vida deixou dela fizeram de sua vida um inferno vivo. Seu último dia ela entrou em choque e estava olhando para a distância, incapaz de se mover ou de falar palavras. Então ela parou de respirar e finalmente estava livre do sofrimento. Conhecer a morte lenta, horrível e agonizante que ela teve que suportar me faz sentir muita angústia e raiva por ela ter que passar por isso. Ninguém deveria ser forçado a passar por isso com uma morte inevitável no final da linha. Não deixar as pessoas morrerem pacificamente quando a alternativa é que isso é repulsivamente imoral. Ponto final. Roubo de animais que são abusados ou negligenciados. Sinto que determinar o abuso é uma área cinzenta que eu preferiria estar à altura dos funcionários do que o dos cidadãos aleatórios. As pessoas ficam tão loucas que consideram qualquer cão de rua abusado. Obviamente, animais acorrentados, malnutridos ou feridos devem ser reportados a um abrigo ou grupo de direitos animais para serem investigados e salvos. Mas arrombamento e invasão é um não. Recarga de parquímetros para outras pessoas. Anos atrás, eu trabalhava em uma cidade afluente, onde os estacionamentos eram privilegiados. Esta cidade também tinha uma trupe notoriamente eficiente de fiscalização de estacionamento. Como mencionei que esta era uma cidade afluente, então os crimes reais, abuso doméstico, agressões, etc., raramente eram relatados para manter os valores de propriedade elevados. Eu divago. Às vezes eu estacionava 1 ou 2 quarteirões fora do meu caminho para estacionar em uma rua residencial que não exigisse uma licença. Caso contrário, eu seria obrigado a alimentar o taxímetro com $2 por 2 horas. Depois de $4 por 4 horas se você não movesse seu carro. Então você encontraria uma citação em seu para-brisa sem exceção. Assim, eu tiraria o troco de meus porta-copos quando tivesse alguns e alimentaria os medidores que eu via descendo na minha caminhada para o trabalho. Um dia, esta atendente de estacionamento me viu do outro lado da rua alimentando um medidor, e gritou para que eu ficasse onde eu estava. Ela ousou em minha direção ignorando completamente a faixa de pedestres. Perguntou-me se aquele era meu carro. Eu perguntei o que isso importava. Ela persistiu em responder a sua pergunta, mas ignorando a minha. Então, eu só lhe disse que tinha que ir para o trabalho e que tinha que ir para o meu dia. No próximo dia foi como uma operação de picada. Alimentei 2 quartos em um medidor que vi que só me restavam 20 minutos. Logo que virei o punho, ela subiu atrás de mim pela ruela lateral. Ela está gritando comigo como se eu tivesse quebrado as janelas da loja com molotovs. A próxima coisa que sei é que ela está me acusando de quanto eu estava custando a ela pessoalmente a cidade em receitas perdidas ao fazer isso nas últimas semanas. Ela me escreveu uma maldita citação por quase $100. Claro que eu fui até o magistrado para combatê-la e ela dispensou sem pensar. Senti-me bem até que ela descobriu que carro era meu e foi Joani no local com multas de estacionamento a partir de então. Fato engraçado.
A cidade logo depois arrecadou dinheiro suficiente para instalar medidores digitais movidos a energia solar. Assim, eles podiam mutar automaticamente o microsegundo que o tempo limite tinha expirado. No entanto, por acidente, percebi que as máquinas estavam inoperantes em dias nublados. Então, a caminho de casa do trabalho, a cidade estava quase deserta às 21 horas. Eu peguei ovos e carvão da cozinha que eu trabalhava e esfregava aquela merda em cada metro que eu passava. Nunca fui detido por vandalismo.